Olá, eu me chamo João Júnior e sou apresentador do programa Web Imóveis, seu imóvel na web. E eu gostaria de começar o programa de hoje agradecendo a audiência, a quantidade de e-mails que nós recebemos, enfim, a reclamação do tempo, que o Dr. Jefferson precisava falar um pouco mais, que o tema foi polêmico. E para vocês que nos assistem, nós entendemos tudo isso e hoje nós convidamos novamente o Dr. Jefferson Creton e estamos trazendo também um gerente da Caixa Econômica, o Jorge Luiz. E aí, tudo bom, Dr. Jefferson? Tudo bom, Jorge? Eu queria que vocês se apresentassem também. Tudo bem, João. Satisfação novamente estar aqui. Jefferson Creton, como você já conhece. E nosso fiel escudeiro na área de direito imobiliário do programa. Pois é, te agradeço. Mais uma vez, estou à disposição de vocês aqui. Tudo bom, João? Tudo certinho. Prazer estar aqui, pela primeira vez. Meu nome é Jorge Luiz Andrade, sou gerente regional da Construção Civil, da Superintendência da Caixa aqui de Campos, Norte Fluminense. E é um prazer muito grande estar falando com vocês aqui um pouquinho sobre esses assuntos tão importantes hoje no dia, Pode ter certeza que nós aqui agradecemos e quem nos assiste também. Dr. Jefferson, então, para a gente finalizar essa questão do distrato, contrato, e aí? João, não sei nem se é possível finalizar isso, mas vamos tentar colocar pelo menos um norte nesse assunto e tentar concluir. Perfeito. Finalizar é difícil. Como falamos no programa anterior, acho interessante a gente ter feito aquele histórico, de como que era o empreendedor no passado, como que é hoje, como que é o aporte. E eu gostaria de finalizar essa questão de distrato, finalizar entre aspas, citando alguns exemplos cotidianos, inclusive recentes, da semana passada para cá, coisas que aconteceram no meu dia a dia, no meu escritório, e que eu acho que o judiciário tem que se atentar a isso, os construtores, os compradores, os adquirentes, o agente financiador, e todos nós. Não é à toa que hoje ele está aqui com a gente. Não é à toa, Verdade. O que acontece? Para você ter uma ideia, eu recebi na semana passada uma pessoa que pretendia fazer um distrato no imóvel, não por necessidade, mas por falta de interesse. Segundo essa pessoa... Um pseudo-investidor? Era um investidor. Que o maior índice de distrato está na parte dos investidores. E a rentabilidade, ou a valorização do imóvel, ficou um pouco aquém do que ele imaginava. Diante da crise, aquela coisa toda que o mercado hoje está retomando, está voltando, tenho ouvido isso de vários construtores, vários empreendedores. E a intenção dele era, eu quero distratar porque a valorização não foi de acordo com o que eu previ, que era 30%, 40%, valorizou 20%. Então a gente ouve esse tipo de coisa, acho isso um certo absurdo, e nesses casos especificamente, entendo que o contrato tem que valer. Perfeito. As cláusulas contratuais. De outro lado, nós vemos e temos ações desse tipo de pessoas que não têm mais condição de pagar. Pela crise financeira do país, do estado, do município, perderam o emprego, diminuiu a renda. Isso é outro lado da história. Então, eu acho que essa questão de distrato é uma coisa caso a caso, caso concreto. Por isso que entendo que existe uma intenção muito boa de se normatizar isso, Perfeito. De se regulamentar isso, tem que ser. Hoje temos jurisprudência, não é isso? Temos jurisprudência, mas temos entendimentos diversos. Isso, há casos que se usa o Código do Consumidor. Sempre se usa. Sempre se usa, mas perfeito. Existe súmula. Isso. Agora, tenho visto corretamente muitos juízes já entendendo isso, que existe uma certa má-fé, vamos dizer assim, Perfeito. de alguns consumidores em querer simplesmente distratar porque não vão ganhar aquilo que esperavam ganhar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, principalmente diante de um prédio que está pronto, que foi investido, que houve um agente financiador, que existe um incorporador, que existe uma gestão de um todo, a união de várias pessoas. E simplesmente pelo fato de você não ganhar tanto quanto você esperava, você ter o direito de rescindir com uma multa muito baixa, eu vejo isso como um grande problema no mercado. Então, são casos e casos. Existem casos que são necessidades. Aí sim, aí se deve entender e analisar o contrato, interpretá-lo de uma forma mais beneficiária ao consumidor. E a visão tem do que ver agente, caso a caso. E a visão do agente financeiro? Como assim, o doutor Jefferson explicou muito bem, com relação à questão a questão juridicamente, falando, a gente não vê isso negocialmente
O investidor, sim, né? O investidor, ele vai lá, ele compra o seu imóvel com a tentativa de ganhar 30%, 40%, 50%. E hoje, com a situação do mercado, ele não está ganhando tanto mais. Então, ele busca realmente fazer esse distrato. Agora, negocialmente, quando o cliente compra, né, contrata com a Caixa um empréstimo para fazer o seu financiamento de imóveis, aquela pessoa que busca o seu primeiro imóvel, aquela pessoa que está comprando não como investimento, o índice é muito baixo. Isso que, tem um percentual desse índice? Olha, só para você ter ideia, João, no ano de 2017, em toda a Superintendência Norte Fluminense, aí nós estamos falando de 33 municípios. São 33 municípios. Nós tivemos 4 distratos. Então, assim, uma margem quase significante. É uma margem insignificante diante do volume de empréstimo que a gente tem e principalmente do volume quantitativo mesmo de imóveis que a gente financia mês a mês. Então, assim, é muito insignificante, vamos dizer assim, a quantidade de distrato negocialmente falando. Isto porque também, assim, muitas pessoas que procuram a Caixa hoje, a gente tem várias opções antes do distrato, né? E temos hoje a questão da renegociação, crédito com pausa, existem várias alternativas que o banco, né, que a Caixa fornece hoje para o cliente, para que ele busque o distrato como uma última, literalmente, alternativa. Okay. Né? A gente tenta fazer com que o cliente não use o distrato. Né? Até porque, Jorge, desculpe te interromper, salvo engano, em caso de distrato mesmo com a Caixa, tem que ser judicial. Na verdade, assim, o distrato com a Caixa, negocialmente falando, eu preciso que as partes estejam envolvidas, né? Que a construtora aceite, que o cliente aceite, assine o termo de distrato. Eu, enquanto Caixa, vou mandar para o meu jurídico, minha área jurídica, ele vai dar o ok e é feito o distrato. Então, assim, negocialmente, não é difícil. Tá. Porém, existem várias alternativas hoje, né? Várias tratativas que a Caixa tem dado, como eu falei, a questão da renegociação, prolongamento de prazo, reincorporação do saldo devedor, crédito com pausa, que faz com que o cliente busque o distrato como a última alternativa mesmo. Ou seja, não tem por que não se fazer isso. Exatamente. Correto? Então, na verdade, não é tão simples assim o distrato, requer ainda regulamentação, mas eu acho que ficou claro para quem nos assistiu. E a gente volta no próximo bloco, então, falando da questão da segurança quanto à parte jurídica e administrativa de se adquirir um imóvel junto à Caixa Econômica. Perfeito. Então, perfeito. A gente volta já já, só um minutinho que a gente está de volta.